Boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei em que horário você vai acompanhar. Eu quero continuar hoje falando sobre a generosidade, sobre a alma generosa que vai prosperar, conforme a palavra de Deus, Provérbios 11, que nós temos lido, né? E se eu fosse falar alguma coisa a respeito do meu objetivo com esses apontamentos, é sobre a participação do homem nos sonhos de Deus. Isso traz a prosperidade de Deus aos sonhos do homem, porque há uma intimidade, há uma comunhão, né? O pai compartilha os seus sonhos ao filho, aos filhos, né? E os filhos começam a amar a vontade boa, agradável e perfeita de Deus e sonham esses sonhos, então a junção é completa, né? Mas vamos orar primeiro. Pai, graças nós te damos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque na face de Cristo nós podemos ver a tua generosidade. Na face de Cristo nós podemos entender, Senhor, o teu coração para com os teus filhos. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos alcançou. Nós não éramos filhos. Estávamos mortos nos nossos pecados e nas nossas transgressões, mas o Senhor nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos. É somente a tua graça, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, também porque o Senhor nos deu o seu Espírito Santo, para que por meio dele nós possamos ser instruídos na verdade, guiados pelas veredas da justiça, por amor do teu nome, e dar muito fruto, como diz em João 15, para que o Pai seja glorificado no Filho, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Então, eu quero ler Gênesis 2, 4 a 9. Essas são as origens do céu e da terra quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E anota aqui, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Quem quiser saber como Deus dispõe a realidade no mundo físico, o seu governo e a parte que cabe ao ser humano, leia Gênesis. Estude Gênesis. Muitos estudam os 4 primeiros capítulos do livro de Gênesis porque entendem que ali está registrado o modo como Deus quer que seja o governo da terra e para onde Ele está nos levando. Há uma razão bíblica para entender assim. Nós vamos vê-la no profeta Isaías, no capítulo 46, versículos 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Não há outro semelhante a mim. Preste atenção agora, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Ou seja, eu anuncio o fim desde o princípio e, portanto, eu cumprirei o princípio. É isso que ele está dito aqui. Voltando a Gênesis 2, nós constatamos que as sementes estavam na terra, mas elas não haviam brotado, pois elas dependiam de 2 fatores, da participação do homem e da bênção de Deus que era representada pela chuva. A planta e a erva estavam na terra, em forma de semente, e a semente estava na terra, mas Deus precisou formar o homem para que ele lavrasse a terra, e a semente, então, pudesse brotar. Aqui me ocorre algo relacionado a quando você ouve uma pregação da palavra de Deus. A palavra é uma semente, nosso coração é a terra. Muitas vezes a semente, ela está ali, mas a terra precisa ser revolvida, e Deus permite isso, e permite aquilo por amor, para que aquela semente possa brotar. Podemos ver claramente, sem a participação do ser humano, os projetos de Deus não se concretizam. Eles estão literalmente na mão do homem. Na terra, os projetos de Deus estão na mão do homem. E o homem tem liberdade de escolha.
mas também tem consequências a recolher, né? Na sua disposição, na disposição do homem em trabalhar em prol destes projetos de Deus, os planos se concretizam. Deus espera atitudes de envolvimento e compromisso humano na execução daquilo que revelou ao ser humano ser a sua vontade. Conheço a vontade? Há um versículo que eu não me lembro agora onde está, que diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado também, tá? Por omissão. Então, esta vinculação entre o projeto de Deus e a disposição humana em trabalhar nele, aparece em muitos trechos da Sagrada Escritura. Nós podemos destacar, como exemplo, a famosa passagem na qual está relatado que o Senhor Jesus chorou sobre Jerusalém. O Senhor Jesus queria o bem de Jerusalém. Vamos ler, Mateus 23, 37 a 39. Aqui é Deus chorando, tá? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Isso não acontece só com Jerusalém, ou não aconteceu só com Jerusalém. Aliás, nós estamos no mês de Tammuz, e daqui a alguns dias será o 9 de Av, e será o dia do lamento, da destruição do templo, depois desse lamento do Senhor Jesus Cristo. Então, muitas vezes, o plano de Deus é salvar um familiar, e nós atrapalhamos o plano, ao invés de cooperar, porque nós ficamos martelando. Tem até uma historinha que contam que a mulher queria que o marido se convertesse, e o pastor na igreja disse assim, minha irmã, fala a Bíblia para ele, e tal. E ela chegou em casa, pegou a Bíblia, deu na cabeça do marido e disse, o pastor disse que você tem que ter Bíblia. Não é assim. Isso somente endurece os corações, mas é pelo bom procedimento, a palavra de Deus diz, que nós podemos alcançar pessoas para Cristo. E no momento oportuno, o Espírito Santo traz a eles a convicção do pecado e o arrependimento que eles precisam também para serem salvos, né? Então, aqui aconteceu com Jerusalém. Qual era o projeto do Senhor Jesus para Jerusalém? Qual é o projeto do Senhor para todo ser humano? Que nenhum pereça, que todos tenham vida eterna. Qual era, então, o projeto para Jerusalém? Era protegê-la, trazê-la para junto de si através da comunhão. Qual foi a resposta da cidade ao apelo do Senhor Jesus? Recusou o convite. O resultado? Ela foi destruída pelos exércitos romanos 40 anos depois. Um outro exemplo doloroso encontra-se em Mateus 26, 47. Estando eles ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vindo da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhes dado um sinal, dizendo, aquele que o beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse, filho, a que vieste? Amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. A expressão amigo, primeiro, eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que Jesus falou era o que ele queria falar. Jesus não tinha uma mensagem dupla. Dizia uma coisa querendo dizer outra. Há pessoas que dizem, muito amigo, né? Ah, que amigo. Não foi isso que Jesus falou. Jesus efetivamente tratou Judas como amigo. Por quê? Porque na noite da última ceia, ele se entristeceu e ele disse, um de vós há de me trair. Ele estava triste por Judas. Então, não era um sentimento de reprovação. Era um sentimento de dor por Judas, não por ele, por Judas, né? Ele estava querendo dizer exatamente o que disse quando chamou Judas de amigo. Ele estava expondo o seu projeto de perdoar Judas pela traição, mas Judas não quis. E o destino dele todos nós conhecemos, né? Judas teve remorso, ele não teve arrependimento. Ele não encontrou arrependimento, assim como Esaú não encontrou arrependimento por ter negociado a sua primogenitura. Então,
Outro exemplo, nós podemos encontrar ainda em Êxodo 19, do 3 ao 6. Deus tinha um plano com a nação de Israel. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Pedro repetiu essas palavras, né? Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vos levei, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Porém, Israel não fez a sua parte, conforme exemplificado em Oséias 4, 1 a 7. Olha só o que Deus disse. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Quer dizer, confronto, rebeldia. Por isso cairás de dia e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Era para eles ensinarem justiça às nações. Justiça. O hebraico, o aramaico, é a língua sagrada. E através daqueles poucos caracteres, muitas mensagens são passadas e cada vez que você volta aos que conhecem ou não conhecem, encontra novas riquezas que era para serem compartilhadas com as nações. Mas eles não fizeram. É bem verdade que a nação de Israel tem o mérito de ter dado a Sagrada Escritura para a humanidade e que dela veio o Senhor Jesus. Mas ele veio inicialmente para os seus. João, capítulo 1. Mas os seus não o receberam. E Deus se voltou para os gentios por meio do Senhor Jesus Cristo no ministério do apóstolo Paulo. Porque nosso Deus não muda. Esta é até hoje a atitude dele quando encontra um coração que não está disposto a seguir as suas ordens. Eu vou ler de novo. Porque nosso Deus não muda, esta é até hoje a atitude dele quando encontra um coração que não está disposto a seguir suas ordens. Todos os projetos acima foram revelados por nosso Deus. Ele prometeu a chuva, que é símbolo de suas bênçãos. Compromissado com esses projetos, a todas essas sementes, mas o ser humano chamado a estar envolvido e corresponder, não correspondeu. Judas, Jerusalém, Israel como pessoa, cidade ou nação, tinha promessa de prosperidade, de vitória, mas não quis. Disto tudo podemos aprender que a participação do homem nos sonhos de Deus traz a prosperidade de Deus aos sonhos dos homens. Amém? Que nós possamos meditar sobre isto e encontrar os sonhos de Deus para nós e participar deles para que a prosperidade dele, a chuva dele venha sobre nós e sobre aquilo que ele nos designa fazer. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, o Senhor nos tem dado de muitas formas, muitas instruções para que por ela nós andemos. Muito obrigado, Senhor. A bênção, a chuva para nós também representa a tua palavra. Palavra que não muda, porque o Senhor não muda. O Senhor não é homem que se arrependa, que minta, nem filho do homem que se arrependa. O Senhor falou, o Senhor cumpre. Que em nós, Senhor, possa estar a tua palavra como espírito e vida,
produzindo fruto para que foi enviada. E a palavra Espírito e vida que o Senhor envia a nós não volte para ti vazia, mas produza tudo para que o Senhor envie a nós. Nós oramos crendo que o Senhor recebe esse nosso pedido e que o Senhor faz infinitamente mais, além de tudo aquilo que te pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que nós opera. Te damos graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Shalom.